Essas pessoas certamente têm o direito de pensar assim e têm todo o direito de ter sua opinião respeitada. Mas antes de ser obrigado a viver com os outros, tenho de conviver comigo mesmo. A única coisa que não deve se curvar ao julgamento da maioria é a consciência de uma pessoa. Olá, saudações literárias! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira edição do meu Diário de Leitura, um projeto que eu estou iniciando com muito carinho, muita alegria e espero poder compartilhar com você algumas das minhas experiências literárias. Só vou trazer aqui livros que eu li, gostei e passei a admirar, certo? Então a gente vai começar muito bem essa primeira edição. Vem comigo! O livro dessa primeira edição do meu Diário de Leitura é este aqui. Chama-se O Sol é para Todos. Este é o título em português, a tradução, de acordo com a tradução, né? E no original, To Kill a Mockingbird. É um livro escrito por uma americana, a Harper Lee, que faleceu em 2016 aos 89 anos. É curiosa, né, como foi feita a tradução do título, To Kill a Mockingbird, para O Sol é para Todos, em português. Mockingbird é um passarinho que existe nos Estados Unidos, não existe aqui, como um sabiá, um passarinho mais ou menos daquele porte, e no original significa matar um mockingbird, ou matando um passarinho, mockingbird, alguma coisa assim. E em português, O Sol é para Todos. Nada a ver, né? Há uma discrepância aí nos significados, mas depois que você lê a obra, ambos fazem sentido. Este livro teve um grande impacto na época do seu lançamento. Hoje é considerado um dos grandes romances do século XX. Ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção um ano depois do seu lançamento, em 1961, e ainda deu origem, na época, a um filme homônimo que levou para casa 3 Oscars. O Sol é para Todos foi escrito em torno de um cenário de segregação racial que os Estados Unidos viviam na época. Segregação racial é um tipo de política que separa brancos e negros dentro de uma mesma sociedade. Na prática, negros e brancos não compartilhavam os mesmos espaços. Ou seja, havia escolas, igrejas e todo tipo de estabelecimento para cada um dos grupos, separadamente. A escravidão foi abolida nos Estados Unidos em 1865 e imagina, 100 anos depois, havia ainda esse sistema, essa política de segregação racial por lá. E Harper Lee lança esse livro e bota o dedo numa ferida viva e aberta ainda. A história se passa no início da década de 1930, num condado fictício no interior do Alabama, estado onde a autora nasceu. Diz que ela se baseia na pequena cidade de onde ela veio para criar Macomb, o condado fictício desse romance. É um romance que fala sobre segregação racial, sobre o poder destrutivo do racismo, sobre brancos e negros, e para falar de um tema tão duro, ela escolhe uma criança para narrar a história. Olha que interessante. Só que essa criança, ela dá um tom de leveza infantil, utilizando o cômico, o irônico, a inocência. Mas a obra não deixa de ter um peso e uma crítica muito forte. É interessante como ela consegue, a autora consegue esse equilíbrio. E quem é essa narradora? É uma criança de 6 anos, uma menina chamada Jean Louise, carinhosamente conhecida como Scout, que apronta todas ali no bairro dela, juntamente com seu irmão mais velho, Jen, e o seu melhor amigo, Jill. Os 3 aprontam todas juntos, são o terror do bairro. E a primeira parte do livro é uma parte mais sensível, mais tranquila, uma narrativa mais lenta, contando questões corriqueiras do dia a dia. A Jean Louise vai apontando traços de características pessoais dos vizinhos ali daquela região. Então, até a primeira parte do livro, eu ficava me perguntando, tá, mas e daí? Como é que a coisa vai avançar? E realmente foi uma grande surpresa, porque a partir da segunda metade do livro, a segunda parte do livro, a coisa esquenta. O peso dramático da obra é dado pelo pai
da Jean-Louise e do Jen, que é o viúvo Atticus Finch. Um viúvo, advogado, um homem intelectual que gostava de ler, à frente de seu tempo, principalmente por conta dos seus princípios. Não batia nos filhos, não gritava, dialogava muito, costumava mostrar a verdade nua e crua para os seus filhos. Era um homem extremamente respeitoso e respeitado por aquela sociedade local. Atticus Finch, para mim, é o ponto alto dessa obra. E por que ele dá o peso dramático a ela? Porque ele se vê diante de uma situação muito complicada. Ele tem que defender um homem negro, Tom Robinson, que foi acusado de ter estuprado uma mulher branca. Mas Atticus encarou, assumiu essa responsabilidade, enfrentou a fúria daquela comunidade, porque acreditava no ideal, porque acreditava na igualdade entre homens e mulheres, brancos e negros, e acreditava na justiça. E não só o pai, não só Atticus tem que encarar a fúria daquela sociedade, como também os filhos, a família, principalmente os filhos, que são hostilizados na escola, hostilizados pelos vizinhos, que dizem que o pai delas ela é louco, que o pai daquelas duas crianças não podia fazer aquilo, que aquilo não era moral. É muito interessante como o Atticus, de uma forma leve, mas muito realista, mostra para os filhos que aquilo era a coisa certa a ser feita. E aí como que começa a pegar fogo? Toda aquela comunidade vai para dentro do tribunal acompanhar o julgamento. Até as crianças se amontoam ali e acompanham a fala dos advogados, das testemunhas. É muito interessante. E ali elas conseguem ver a grandiosidade do pai delas. As duas crianças especialmente, e a Jean-Louise que narra, né? Ela vê a capacidade de eloquência do pai, de diálogo, como ele faz as perguntas, que respostas que ele espera colher dali, como o pai é inteligente, como o pai é perspicaz, e passam a ficar do lado dele. Enfim, é uma história que mostra a inocência, mas mostra a justiça, mostra a tolerância e a intolerância. Não vou dizer se tem um final feliz ou não. Quem tiver interesse que leia a obra, mas vale muito a pena pela discussão que ela traz. A palavra que resume a obra para mim é o próprio personagem Atticus Finch. É um personagem inesquecível. Vai ficar eternamente na minha memória como um dos grandes personagens e que inclusive estaria à frente do seu tempo hoje. Porque era um homem que tinha um pouco da inocência da sua filha, porque ele não entendia o racismo. Ele não conseguia entender como as pessoas podiam diferenciar bons e maus, melhores, piores, maiores e menores pela cor. Para ele, não fazia sentido nenhum. O que tornava um homem melhor ou pior, maior ou menor, era o seu caráter, os seus valores. Bom, meus queridos, literatura é isso. Ela te abraça e te aperta muitas vezes. Então, o livro serve para relaxar, mas o livro serve também para nos trazer a consciência, nos trazer à tona, nos tirar da nossa zona de conforto emocional e também de ideias. Muitas vezes a gente subestima o poder da literatura. Não deixe isso acontecer com você, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Tchau!